Estamos aqui com os bastidores do programa Ciência em Movimento, dia 23 de junho de 2016, com Dieter Mias e Danilo, correto? Né? O Dieter é assessoria de comunicação da feira que vai acontecer agora no Rio Centro, a TEC, que é uma feira na área de tecnologia, química e processos químicos. Estamos falando aqui da sua ida para a Alemanha, você tem um sotaque, você é brasileiro, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história. É interessante. Aqui no Brasil eu era chamado de alemão e na Alemanha sou chamado de brasileiro. Mas a minha descendência é alemã. Eu sou nascido em Santa Catarina e tive a oportunidade de estudar em Santa Catarina e participar do primeiro centro de desenvolvimento biotecnológico que foi feito no Brasil. Esse centro de desenvolvimento biotecnológico tem uma equipe de alemães que veio para cá. E eu tive a grata satisfação de, pelo fato de falar as duas línguas, auxiliar essa equipe inicial aqui na Alemanha a poder entender a cultura brasileira, poder entender como é a forma de trabalho. É só cultural, né? E nessa ocasião eu recebi um convite para ir para a Alemanha para fazer a parte prática do meu mestrado lá na Alemanha. E eu aceitei esse convite. Tive a oportunidade de estudar na Universidade de Göttingen, né, que é no centro da Alemanha, um pouco acima de Kassel, e fazer a minha parte prática numa firma que eu conheci lá, que se chamava DECHEMA. Não sonhava o que me esperava nesse momento, mas é interessante ver mais como o destino, como as coisas acontecem. Que no primeiro dia que eu entrei na firma, eu tinha um sentimento de que seria mais do que só um estágio prático. Legal. E eu tive a grata oportunidade de me formar mestre na Alemanha e recebi a oportunidade de continuar as minhas atividades profissionais dentro da DECHEMA, inicialmente na parte da organização de uma feira que se chamava a REMA, né? Essa feira ocorre a cada 3 anos, né? E eu, como estudante, tive a oportunidade de fazer um job, ganhar um pouquinho de dinheiro para sustentar também a minha vidinha lá. E após essa feira, tive a oportunidade de integrar, fazer parte do quadro de funcionários, um contrato de tempo indeterminado. E tinha uma oportunidade de trabalhar junto dessa sociedade que é excelente, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho uma satisfação profissional. E mais do que isso, eu ainda estou trazendo o sonho que eu tinha de fazer uma atividade entre a Alemanha, a DECHEMA e o Brasil. E nesse estágio estamos aqui. Como é que a Alemanha está vendo o Brasil nesse momento de grande crise? Como é que tem sido? Eu sei que geralmente o alemão é mais organizado, pensa mais adiante, não fica focado muito no curto prazo. Ele gosta muito de olhar a longo prazo. Assim. Não só a Alemanha, mas a Europa como um todo, vê o Brasil como um processamento de desenvolvimento. O Brasil está se desenvolvendo, né? Até eu costumo falar, quando o pessoal fala, Dieter, o que está acontecendo lá no Brasil, né? O problema político. Não, a crise financeira nem era tão importante, mas a crise política, porque existia uma divisão, os resultados das eleições, eles foram muito próximos, quer dizer, né? Não pode se falar de 30% ou de 40%, era 48%, né, Márcio, que decidiu quem iria assumir o poder dentro do Brasil. E eu falo que o Brasil, você deve observar ele de uma forma geral, não deve olhar só um ano ou 2, que o Brasil ele cresce assim. Exato. Mas se olhar a média, é um país que cresce muito. Né? Eu também costumo brincar muito e falar que o Brasil não é caranguejo, né? Que o caranguejo ele vai um para frente e 2 para trás, né? Um para frente e 2 para trás. O Brasil ele vai 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. E o alemão vê o Brasil como um país maravilhoso, com um potencial enorme. Veja a quantidade de recursos que nós temos aqui, que podem ser usados de uma forma saudável e eficiente. E tem muito investidor que vê a longo prazo e que gostaria de trabalhar junto com o Brasil. Tanto no passado, a gente já teve muitas indústrias químicas que vieram da Alemanha, né? Evonica, BASF, Bayer, Merck. Posso fazer uma lista de 100 companhias
ao setor automobilístico, né? Esquecer a Volkswagen, a BMW. Então até hoje estão investindo aqui em Santa Catarina. A BMW trouxe uma fábrica enorme, né? Mercedes-Benz. Então eles estão olhando para o Brasil, e eu concordo com os alemães que é muito bom trabalhar com o Brasil, que a gente pode se completar mutuamente. Danilo está na parte de organização da TEC aqui no Rio de Janeiro. Como é que está esse processo, Danilo? Como é que está sendo a receptividade? Vocês estão começando a fazer a divulgação da TEC, correto? E como é que está o sentimento de organização? Como é que as empresas estão participando desse processo da TEC, né? Até na semana o Dieter esteve em São Paulo, veio da Alemanha, esteve em São Paulo, a gente está agora no Rio de Janeiro, agora hoje em Petrópolis também. Tem sido bastante, não diria difícil, mas é uma tarefa árdua. Então, justamente pela situação política, situação econômica no Brasil, esse clima de incerteza tem sido uma coisa um pouco mais difícil de ser trabalhada. Mas aí, como o Dieter mesmo comentou, a questão do Brasil andar 2 passos para frente, 1 para trás, essa coisa toda até o jeitinho brasileiro facilita um pouco, né? Então o clima de adversidade ele é um clima que é temporário, mas ele é um clima de oportunidade. E justamente uma coisa que as feiras na Alemanha cresceram após um período de adversidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, passaram 2 grandes guerras, foi o que fez com que a Alemanha crescesse juntamente com o Plano Marshall dos Estados Unidos, voltou a economia alemã e conseguiram até criar a União Europeia, né, depois disso. Então a Alemanha é o carro-chefe da União Europeia, após um clima de adversidade muito grande, muito pior do que a gente passa hoje. Então a gente vê o clima, esse problema, como uma possibilidade de a gente ter várias soluções, ter diversas soluções, e a TEC como uma delas. Muitas empresas veem isso também. Claro que algumas veem com o resultado imediato, né, que é o perfil do brasileiro, de ver o resultado para a semana que vem, para o mês que vem, qual é o resultado que eu vou ter nesse ano. Até no mercado de feiras, às vezes é uma coisa que a gente precisa explicar para as empresas, né, porque tem empresa que vai para a feira e não realiza negócio na feira, mas realizou 100 contatos, 200 contatos. Desses 200 contatos, se metade trouxer alguma coisa, isso é ótimo, isso é perfeito para a empresa. Então, uma coisa que eu tenho visto aqui de vocês, né, até pela assessoria de comunicação de vocês, da feira, é justamente ir para o interior do estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro hoje, muitas das empresas elas se focalizam na capital. Vocês têm tido um olhar para o interior do estado também? Como é que vocês têm se focado para isso também? A gente tem tido um olhar, na verdade, mais geral no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro ela é mais conhecida no mercado de óleo e gás, né, petróleo e gás. Só que existem muitas indústrias, muitas empresas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. A Bahia também é um polo para essa indústria química. O sul do Brasil também, o Rio Grande do Sul principalmente. Né? Então, na verdade, a gente não consegue parar na cidade do Rio de Janeiro. Danilo, obrigado. Dieter, obrigado. Estamos encerrando aqui os bastidores do programa Ciência e Movimento, dia 23 de junho de 2016. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Tchau.